Tem uns trabalhadores que nunca fazem barulho, mas sem eles, tudo desmorona. Esse foi o seu Jaime. Conheci o seu Jaime na bodega. Ele era mecânico. Não se mexia muito, não falava muito, não buscava protagonismo, mas todo mundo sabia que ele estava lá. Sempre. E quando perguntei por que o respeitavam tanto, me contaram a história dele. Há mais de 20 anos, quando a empresa estava quase fechando, o seu Jaime foi um dos poucos que ficou. Aceitou que reduzissem o salário dele. Trabalhou horas extras que nunca pagaram. Treinou quase todos os mecânicos que ainda estão aqui hoje. Resgatou peças que já davam como perdidas. E nunca pediu nada. Uma vez, um chefe perguntou pro dono por que ele continuava mantendo ele com salário completo se não fazia tanto. A resposta foi brutal. Porque nem pagando o dobro a gente conseguiria devolver tudo que ele já nos economizou. Seu Jaime nunca mudou. Com bônus ou sem, com chefes novos ou antigos, sempre chegava no horário. Sempre com a cara tranquila dele. Sempre na caminhonete verde dele. E agora eu entendo, ele não era preguiçoso. Era um pilar silencioso. Teve um dia em que eu achei que ia perder meu emprego. O gerente tinha chamado todo mundo, iam reduzir a equipe, e eu não fazia ideia de quem ia ficar ou sair. Desde cedo, eu estava nervoso, meu estômago embrulhado. E pior, eu tinha certeza de uma coisa, o seu Jaime ia ser o primeiro a sair. Sempre tão quieto, sempre tão simples, ninguém parecia notar o quanto ele segurava tudo. Durante o dia, o clima estava tenso. Cada tarefa parecia que podia ser um erro fatal para mim. E no meio disso, o seu Jaime percebeu meu nervosismo e começou a me ajudar, mas do jeito dele, silencioso, prático, mostrando pequenas coisas que faziam toda a diferença. Ele me mostrou como identificar falhas que eu jamais perceberia. Me explicou rapidamente truques para economizar tempo na manutenção das máquinas, sem que ninguém percebesse. Me corrigiu pequenas confusões nos relatórios de peças. Eu tentava acompanhar cada gesto dele, cada conselho técnico, sentindo que ele me passava anos de experiência em minutos. O dia inteiro eu fiquei acompanhando cada passo dele, tentando aprender, tentando não errar. Ele me ajudou a fazer um ótimo trabalho, me dando um pouco mais de tranquilidade. E o tempo todo, eu continuava pensando, se alguém vai sair, com certeza vai ser ele. Ele não se impõe, não chama atenção, e seria tão injusto se perdesse alguém que segura tudo sem ninguém perceber. Quando finalmente o gerente chamou todos para decidir quem ficaria, meu coração estava na garganta. Eu olhei para o seu Jaime, pronto para ver o pior acontecer. E então ouvi meu nome. Respirei aliviado. Olhei para o seu Jaime, e ele apenas me olhou, com aquele jeito tranquilo de sempre. Logo em seguida o nome do seu Jaime foi anunciado para continuar na equipe. Foi nesse momento que percebi, quem eu achei que seria o primeiro a ser dispensado, quem parecia tão discreto e sem protagonismo, foi exatamente quem salvou meu emprego. Se você está gostando dessas histórias, se inscreve no canal e deixa seu like para que o Lorde possa lhe entregar mais vídeos como esse. Havia uma máquina na oficina que todos evitavam. Não porque fosse impossível de consertar, mas porque já tinha quebrado tantas vezes que ninguém acreditava que poderia ser salva. Era antiga, enferrujada, e qualquer tentativa de reparo anterior sempre terminava em peças quebradas e mais atrasos. Quando o seu Jaime se aproximou para examinar a máquina, ele não hesitou. Não reclamou, não questionou nada, apenas começou a trabalhar com a calma que eu jamais tinha visto em outro mecânico. Durante dias, ele desmontou tudo. Cada engrenagem, cada rolamento, cada peça que parecia inutilizável, ele examinava com atenção minuciosa. Encontrava detalhes que ninguém mais percebia, ajustava cada componente, limpava a ferrugem, lubrificava onde parecia impossível, e improvisava soluções que só alguém com décadas de experiência conseguiria imaginar. Enquanto ele trabalhava, eu ficava ali ao lado, observando cada movimento. Tentava aprender, mas ele não precisava explicar nada, bastava olhar. Havia uma paciência silenciosa em tudo que ele fazia, uma confiança de quem sabe que a solução existe mesmo quando ninguém mais consegue enxergá-la. No fim da semana, a máquina voltou a funcionar. Não apenas funcionava, como parecia nova. Olhar para ela funcionando novamente me fez perceber algo que eu não entendia antes. O seu Jaime não era apenas um mecânico. Ele era a razão pela qual a oficina ainda resistia, a peça que mantinha tudo de pé mesmo quando tudo parecia perdido. Ele voltou ao trabalho como se nada tivesse acontecido, limpando as mãos na camisa e seguindo seu ritmo tranquilo. Mas para mim, e para todos que já tiveram a sorte de observá-lo, ficou claro que ele era muito mais que um colega. Ele era o pilar silencioso da oficina, a garantia de que, por mais complicada que fosse a situação, sempre haveria alguém capaz de resolver. Um dia chegou um carro velho, quase uma sucata. Tinha chegado à oficina depois de mais uma tentativa frustrada de conserto em outra mecânica. Todo mundo dizia que não tinha conserto, que o motor estava acabado, que era melhor vender as peças, mas por algum motivo o dono não queria se desfazer de jeito nenhum do carro. Eu me assustava só de pensar em encostar. Mas o seu Jaime, como sempre, não parecia nem um pouco preocupado. Ele começou examinando o motor com calma, abrindo o capô devagar, mexendo nas partes que pareciam mais críticas. Observava cada detalhe com um olhar que eu nunca conseguiria reproduzir, a posição das correias, a tensão das polias, o desgaste mínimo nos pistões. Parecia que ele enxergava o motor inteiro como se fosse uma peça só, e não uma coleção de partes quebradas. Durante dias, ele trabalhou sozinho. Eu tentava ajudar, mas ele sempre me mandava cuidar de outra coisa, insistindo com gestos silenciosos que eu precisava aprender a prestar atenção antes de tocar. Ele desmontou completamente o motor, limpou cada peça, achou componentes que ninguém mais notaria e até recuperou alguns que estavam praticamente inutilizáveis. Eu não conseguia acreditar na paciência dele. Cada movimento era preciso, cada ajuste milimetricamente calculado. O mais impressionante não era apenas a técnica, mas a confiança silenciosa que ele transmitia. Ele sabia que o motor poderia voltar a funcionar, e isso parecia suficiente. Ninguém precisou dizer nada, e ninguém duvidou dele, mesmo quando todos já tinham perdido a esperança. Quando, finalmente, o motor voltou a roncar, era como se o carro tivesse renascido.
Ele não fez alarde, não comemorou, apenas fechou o capô e continuou o dia como se aquele fosse mais um trabalho qualquer. Mas eu não conseguia parar de olhar. Tinha visto de perto algo que não se aprende em livros nem se ensina em escolas: dedicação silenciosa, experiência acumulada e uma capacidade de resolver problemas que parecia mágica. Naquele momento, eu entendi de verdade o que significava trabalhar com alguém como o seu Jaime. Não era só habilidade técnica. Era um compromisso silencioso com o trabalho, com a oficina, com tudo que dependia dele. E eu sabia, ali, que ele carregava a oficina inteira nas costas, mesmo sem precisar dizer uma palavra. O que você achou dessas histórias? Qual parte você mais gostou? Deixa nos comentários para que o vosso Lorde entregue vídeos cada vez melhores aos seus súditos.